Aleluia. Meus queridos, a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui nesta manhã para juntos nós aprender a palavra do Senhor. Os irmãos, fica à vontade, quem quiser perguntar. Se eu souber, eu lhe respondo. Se eu não souber, deixo para o nosso pastor te responder. Mas os irmãos ficam à vontade, quiser comentar dentro da lição. Às vezes a gente estuda e passa algumas coisas despercebidas que a gente não nota, mas os irmãos, que também estudam, às vezes quer comentar alguma coisa. Então os irmãos também fiquem à vontade, se quiser comentar alguma questões aqui nas lições, amém? Eu sempre digo que eu não sou professor, não venho aqui para ensinar ninguém, mas estou aqui simplesmente para aprender juntamente com os irmãos. E aquilo que eu sei eu passo para você, aquilo que eu não sei você passa para mim, e juntos nós aprendemos, Toda revista, ela é extraída da Bíblia, Eu sempre costumo falar isso, que eu venho aqui simplesmente para relembrar aquilo que nós já sabemos, porque toda revista é extraída da Bíblia, Então eu creio que todos nós temos uma Bíblia e estudamos, lemos, e no decorrer do tempo a gente se acomoda, e acaba esquecendo de alguns assuntos, Aí a revista vem exatamente para trazer esse despertamento, João? Trazer o despertamento para nós, sobre alguns assuntos que às vezes nós esquecemos lá atrás. Estudamos, aprendemos, mas esquecemos, Então, nós estamos aqui exatamente para isso, para aprender com o Senhor, E eu creio que os irmãos também têm algo a passar para nós, viu? E quem quiser comentar, fique à vontade, deixa o Espírito Santo te usar. Como eu falei, as perguntas, se eu não souber, deixa para o nosso pastor, que é teólogo, Eu não sou simplesmente um aluno. Amém? A lição de hoje, meus queridos, é a lição número 3, missões transcultural no Antigo Testamento. O tópico 1 vai falar: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Não sei o que aconteceu aqui, mas o som ficou diferente. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Eu creio que já foi falado na lição passada, que quando Deus ele chama Abraão, Deus começa ali o seu propósito missionário através da vida de Abrão, que depois se torna, Deus muda o nome para Abraão. Abraão vem Isaac, depois Jacó, aí vem as 12 tribos, e aí vem a nação de Israel. Então Deus escolhe esse povo, essa nação, exatamente para fazer missões, ou missão. Obrigado, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, só que nós vamos olhar a missão no Antigo Testamento. Ela é diferente, a forma, é um pouco diferente a forma da missão de hoje. Que no Antigo Testamento, a missão, nós vamos ver lá no tópico 2, ela vinha mais através do testemunho. É diferente da missão de hoje, Nós vamos ver mais na frente. Então, quando Deus chama o povo de Israel, com propósito missionário, era exatamente para Israel testemunhar as grandezas de Deus. E missão, ela tem o significado de enviar, de envio, mas ao mesmo tempo, pastor Jason, ela tem um sentido também de diaconia. Diaconia, diácono, diácono, servo, servo servir e servir, serviço. Entendeu aí? Diaconia, diácono para nós hoje, diácono vem de servo, servo de servir e servir, serviço. Qual o papel de Israel? O serviço de Israel era transmitir as grandezas de Deus.
Deus chama Abraão, como nós vimos na lição passada, e ali faz de Abraão uma nação, e Deus escolhe exatamente ali aquele povo por serviço missionário. Nós vamos ver mais na frente o tanto que é interessante isso. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunho de Deus. Ponto 2. Falha de Israel. Olha o tanto que é interessante. Diferente dos dias de hoje, Israel testemunharia Deus, ou dava testemunho de Deus, através do seu testemunho. Muito diferente dos nossos dias de hoje. Só que o que acontece? Israel, a nação escolhida por Deus para testemunhar as grandezas de Deus, Israel começa a sair do propósito de Deus. E nós vamos ver no ponto 2, que Israel, ele se contamina com as religiões pagãs. Ou seja, volta lá no passado, Abraão, Isaac, Jacó, povo escolhido, separado para testemunhar. O exemplo de vida de Israel tinha que ser diferente do exemplo de vida das outras nações. Esse testemunho de Israel, da vida pessoal de Israel, testemunhava Deus. É diferente dos dias de hoje. E quando fala missão, nós já temos aquela forma, aquela maneira de pensar: ah, não, eu vou pregar o evangelho em tal lugar, eu vou evangelizar, eu vou para um país, como o pastor, creio que explicou aqui na lição passada. Então, diferente lá do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento eles testemunhavam através das suas vidas pessoal, seu testemunho pessoal. Só que Israel, o comentarista vai colocar aqui algo interessante, que Israel, ele tem uma preocupação com a sua identidade social e racional, que ao invés deles testemunhar, seguir o testemunho de Deus, eles começam a ter inveja das outras nações. Ou seja, eles não se preocupam com a identidade de Deus, o testemunho de Deus. Eles se preocupam com a sua própria identidade. E quando nós se preocupamos com a nossa própria identidade, nós tiramos a identidade de Deus. Exemplo, temos três tipos de crente. 3. Aquele que serve a Deus, independente de onde está, no meio de qualquer pessoa, ele é crente. Já viu aquela pessoa que é crente? Pode estar no meio de político, pode estar no meio do feiticeiro, macumbeiro, dos bêbados, dos drogados, ele é crente. Pode estar no meio do patrão, pode estar aonde estiver, ele é crente. Segundo tipo de crente, aquele que é crente só no meio dos crentes. Estou junto com os irmãos, eu sou crente. Saí de perto dos irmãos, já não sou crente. Por exemplo, no serviço, se tiver um grupo de crente, eu sou crente. Mas se não tiver, eu não sou crente. Terceiro tipo de crente, aquele que é crente, se diz que é crente, só que quer viver a vida daqueles que não é crente. Eu sou crente, se me perguntar, eu sou crente. Mas o meu colega não é crente, a vida dele é diferente da minha. Mas eu quero viver a vida dele. E Israel, era exatamente isso que Israel estava fazendo. Povo escolhido por Deus, chamado por Deus para ser diferente, para ser um povo missionário, que através dos seus testemunhos testificaria as grandezas de Deus,
Israel vê o costume, a cultura, os hábitos das outras nações. Israel agora quer praticar também aquilo que as outras nações praticavam. Amém? Aí é por isso que o comentarista coloca aqui, a falha de Israel, como nós vimos lá na lição anterior, que Deus chama o povo para ser diferente. Deus chama o povo para fazer a diferença. Mas Israel falha no seu cumprimento. Israel falha a partir do momento que eles, eu vou dizer aqui entre aspas, têm inveja das outras nações e começa a se preocupar com as suas vidas pessoal, com a sua identidade pessoal, de que com a identidade de Deus para aquilo que foi chamado. Trazendo para nós, muitas vezes nós somos assim. Fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus, capacitados por Deus para fazer diferente, para ser diferente, para anunciar as grandezas de Deus através, vou colocar o nosso testemunho, e às vezes nós quebramos essa identidade cristã. Se preocupamos com a nossa própria identidade. Ah, mas o que o fulano vai falar de mim? Ah, se eu falar que sou crente no meu serviço, o que as pessoas vão pensar de mim? O que o meu chefe vai pensar de mim? Ah, o meu chefe não gosta de crente, então não vou falar que sou crente. Se eu falar que sou crente, talvez ele vai jogar uma carga maior em cima de mim. Talvez vai pegar mais no meu pé. Muitas das vezes acontece isso. Nós se preocupamos com a nossa identidade pessoal e esquecemos daquilo que nós somos chamados por Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Israel falha, porque eles deixam de propagar o evangelho de Deus através dos seus testemunhos, deixa de anunciar o evangelho de Deus através dos seus testemunhos e começa a ter inveja das nações pagãs. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Vamos para frente. Ponto 2. 1.2. 1.3. A contribuição de Israel para o mundo. Isso é interessante, que Israel, ele falha no seu cumprimento de vida pessoal, identidade com Deus, o seu testemunho. As pessoas, as nações vizinhas, era para olhar para Israel, ver um povo diferente. Sim ou não? Diferente. Israel falha no testemunho. Só que, o comentário coloca aqui, que mesmo Israel, apesar das falhas de Israel, o seu testemunho pessoal, ainda tem uma contribuição para o mundo. A partir do momento que os judeus, eles perseveram na escrita dos acontecimentos no passado. Obrigado, meu querido. Aleluia. Eles falham no seu testemunho de vida, mas eles têm uma contribuição muito importante, porque mesmo falhando com seus testemunhos, eles perseveram o Antigo Testamento, traduzindo para o grego e para as línguas que viriam depois. Aqueles acontecimentos que aconteceu lá no passado, Israel traz, pastor Jason, não deixa se perder esses escritos, e traz para que o povo pudesse ler e reler e estudar sobre as leis de Deus. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. É por isso que você é crente. Porque se não tivesse escrito, como que nós ia saber? Amém? Então Israel falha nos seus testemunhos de vida, mas eles perseveram na escrita. Não deixa apagar aquilo que foi lá no passado escrito pelos profetas. Eles traz para que o povo, a nação, pudesse ouvir
sobre Deus. A importância de Israel, a contribuição de Israel na questão das escritas para os nossos dias. Então, de alguma forma Israel contribuiu. Aí a pergunta que eu faço para nós mesmos: como que nós estamos contribuindo para anunciar o Evangelho, para dar sequência ao Evangelho? De que forma eu estou contribuindo para o crescimento do Evangelho? Se fui chamado por Deus, fui escolhido por Deus, tenho certeza dessa convicção, desse chamado. De qual forma eu estou contribuindo para o crescimento da obra de Deus? Será que pessoas estão sendo beneficiadas através da minha vida? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. Amor de Deus para com as outras nações. Alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. 2.2. A viúva de Sarepe e o profeta Elias. O amor de Deus para com as outras nações. Imagine comigo, naquele tempo, como eu já falei no início, era totalmente diferente dos tempos de hoje. Quando Deus envia Elias na casa daquela viúva, você pode perguntar assim: mas que tipo de missão Elias fez? Você for estudar a lição, na Bíblia, os versículos que falam sobre isso, Elias vai chegar numa viúva de outra nação, e ele vai perguntar o que ela tem para comer. Ela diz: a serva não tem nada, só tem a botija aqui de farinha e tal, nós vamos fazer, comer e depois nós vamos morrer. Elias diz: não, faz para mim, né? E depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. Fez, ela obedeceu a Elias, comeu. Depois o filho dela vem adoecer e ele morre. Presta atenção. Elias vai lá, ora a Deus e o filho ressuscita. Aí ela vem e diz assim: a mãe do menino falou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Naquele tempo, o povo de Israel, eles testemunhava a Deus de duas maneiras: através do testemunho e dos milagres de Deus. Pode ver que quando os profetas faziam algo extraordinário, o povo já temia, já ficava olhando. Nas guerras, por exemplo, quando o povo de Israel ia para a guerra, que levava a arca da aliança, que o povo era vitorioso. Acho que está faltando a arca da aliança lá em Israel, né? O povo já conhecia, já temia. Percebam várias vezes que Israel, às vezes perdendo a guerra, e o rei, a qual estava no trono, dizia: traz a arca da aliança. E quando a arca da aliança vinha, que era a presença de Deus, já começava um alvoroço, o povo gritar, e as nações que estavam guerreando já falavam: poxa, Israel trouxe a arca da aliança, irmão Walter, que simbolizava a presença de Deus, ou seja, Israel trouxe o seu Deus. O povo já temia. Na cova dos leões, Daniel, quem fechou a boca dos leões? Deus. Quando o rei tira Daniel do mesmo coisa, Sadraque e Mesaque lá na fornalha de fogo, o rei se assusta, porque viu Deus na vida de quem? De Daniel. Na vida de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Perceba que eles não falaram nada
a não ser o meu Deus me livrará, se Ele quiser. Pode falar. Nós morremos por causa dele. Olha o tanto que é diferente da missão de hoje. O povo naquele tempo conhecia Deus através dos milagres. Quando os profetas ali, Elias, homem de Deus, desce aí. E ele ia dizer, se eu sou homem de Deus, vai cair fogo do céu. O povo já temia. Quando o rei mandava um mensageiro a tal lugar, de repente topava com Elias, Elias mandava uma palavra para o rei, e o rei falava, com quem falou isso? Ah, o homem assim, assim, e Elias. Ao testemunho. Eu fico pensando, irmão Walter, se fosse para nós testemunhar Deus dessa forma, pastor Zenildo aí com 80 anos, o pastor até comentou ontem, já viu muitas coisas, né, pastor Zenildo? Nas congregações. Se fosse para nós testemunhar Deus como os profetas testemunhavam, será que nós conseguiríamos? Se fosse para nós sair evangelizando na rua, como os profetas faziam, Pedro e João entrando no templo, o coxo, a sombra de Pedro curava, através do poder de Deus. Aquele homem pede uma esmola, Pedro e João diz, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aí ele diz, levanta e anda em nome de Jesus. Perceba que aquele homem é levantado, e a Bíblia diz que ele entra no templo, saltando e louvando a Deus. Jesus usou as duas formas. Usou a forma lá do Antigo Testamento, e também colocou a outra forma, quando ele diz, arrependei, saiu pregando pelas sinagogas. Percebe que quando Jesus curava alguém, muitas vezes ele dizia, vai e conte aos seus. Através do milagre. Eu na rua evangelizando, encontro um paralítico. Perceba, se eu chegar nele e orar e ele for curado, a palavra de Deus vai ser anunciada na vida dele, sim ou não? Vai. Agora não seria mais fácil, irmão Walter, a pessoa ser curada do que eu pregar o evangelho? Seria ou não seria? Seria. Porque a pessoa que é cego, ela vem para a igreja, e a partir do momento que Deus retorne a ela a visão, vai fazer como o cego Bartimeu. Jesus disse, vai, e ele não foi, ele quis seguir. E a maioria dos que foram curados queria seguir a Jesus. Pode falar. E a pessoa ser curada, né? A gente entende que, às vezes, pregando, a gente se acha que seria melhor. Só que uma das coisas que mais é pregado, que mais testemunho de Deus, é o nosso próprio testemunho. Em todos os aspectos, como a Bíblia diz, em todas as maneiras de viver. Se você é um cara que tem um testemunho top diante de Deus, as pessoas são evangelizadas por aquele testemunho seu, e às vezes as pessoas se convertem por aquele testemunho, não é assim? Então, às vezes a gente pensa, eu tenho que pregar não sei aonde, eu vou pregar não sei... Às vezes é importante? Sim, mas se você tem um testemunho
de cristão, Deus fala muito mais que uma pregação. Porque a palavra é fácil falar. E será que eu estou vivendo a palavra? Igual às vezes acontece muito, templos grandes, as pessoas reúnem, vai para aquele culto que opera milagre, aquela coisa toda. Aquilo não salva, aqueles milagres, aquela coisa não salva. Às vezes a pessoa que está até pregando ali é um terrível mau testemunho. E às vezes a gente que está pelejando, ali casado com uma mulher, fiel à igreja, o povo ouve a pregação, nem dá um glória, meu irmão. Aí quando vem alguém lá de longe, aí vira aquele alvoroço, não é assim? Então, a gente às vezes precisa colocar as coisas no lugar e adorar a Deus pela vida nossa e pelos testemunhos que são real, não pelos aqueles que a gente só vê falar. Não é assim? Obrigado. Isso é interessante, que os próprios discípulos, eles testemunharam das três formas, como eu falei lá dos três tipos de crente. Os discípulos testemunharam através da sua vida, sua identidade com Deus, quando estavam dispostos a morrer por amor ao Evangelho. Isso não tem testemunho maior do que isso. Segundo, operação de milagre. Perceba quando os discípulos Pedro, João, Paulo, muitas vezes Deus usou eles para curar pessoas. Segunda forma. E a terceira forma é a forma que nós mais hoje queremos pregar, irmão Valdo, que é só microfone. Não, estou só colocando um exemplo aqui. Hoje nós queremos pregar só dessa forma, só através do microfone. Eu lembro do pastor, que o pastor tinha um obreiro na igreja, que quando pegava o microfone, a pessoa que não conhecia dizia: o cara faz tudo isso. E o pastor costumava falar: se você não faz, não fala. Porque às vezes nós queremos ganhar almas só aqui dentro, através do microfone. E hoje, até se faltar energia, ninguém quer pregar. Eu lembro que quando eu me converti, sou muito velho não, mas já tenho uns 40 anos. Não é, pastor Zenildo? Estou na metade do pastor Zenildo. Quero ver se eu... Não sei se eu vou chegar lá. Jesus voltar antes é melhor. A vida aqui está sendo muito difícil, né? Melhor ir para o céu. Eu lembro quando eu me converti, nós saía para pregar 30, 40 quilômetros de bicicleta. Nós ia no culto sem energia, né, só no lampião, não tinha microfone, violãozinho só nas cordas, e a gente andava 40 quilômetros para dirigir um culto, simplesmente um culto. Turma de jovens, 3, 4 jovens, mais ou menos, e a gente ia, o pastor também ia, às vezes só mandava a gente, e a gente ia no interior para pregar o Evangelho. E trazendo, não sou eu, mas louvado seja o nome do Senhor, mas se trazer para os nossos dias de hoje, é muito difícil encontrar pessoas que ainda desejam, irmão Manel, sair. Não estou dizendo vai lá para a África, igual o irmão Walter falou: não, a pessoa só pensa em missão, ir lá para a África. Não, talvez, vamos supor aqui, um lugar, um bairro que rejeitado por todos. Se a pessoa não tiver ali um som
ótimo, uma banda boa para louvar. Não vai. E muitas vezes nós esquecemos que a missão, anunciar o Evangelho, ela vem dessas 3 formas. Através do meu testemunho, dos milagres que Deus vai operar através da minha vida, através da pregação do Evangelho. Irmão Raí, mas como é que eu faço para que haja milagre? Primeira oração. Só que nós estamos vivendo um tempo tão difícil que tanto quem vai orar, às vezes até quem vai orar está com fé, mas as pessoas que vão receber, pastor Jesus, não tem fé. Aí Jesus diz assim: aqui eu não fiz milagre por incredulidade de vocês. Porque o povo, e até mesmo nós, crentes, perdemos essa confiança que nós falamos que nós temos tantos em Deus, essa fé que nós tenhamos tanto em Deus. A Bíblia diz: aquele que tiver fé, e todos os milagres que Jesus operou, ele diz: a tua fé. E às vezes nós pregamos a fé, não estou saindo do texto, estou no texto ainda. Pregamos a fé, mas não temos fé que pessoas sejam curadas, ou se vai ser curada. Quando Elias chega na casa daquela viúva, que ali faz todos aqueles sinais, ela diz: eu vejo que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ela conheceu Deus através da vida de Elias. É importante, aonde nós estivermos, nós perceber em nós mesmos: será que eu estou contribuindo para o Evangelho? Será que eu estou atraindo pessoas para o Evangelho, ou estou afastando pessoas do Evangelho? Através da minha vida, do meu testemunho, da minha identidade cristã. Amém? Terceiro, 2.3. Então, testemunha, pregação do Evangelho de 3 formas: através do testemunho, da palavra e do poder de Deus, milagre. 3.3, a missão de Jonas em Nínive. Isso já foi falado lá no trimestre passado, quando nós estudamos sobre os profetas menores. Aqui, Deus usa diferente. Deus levanta Jonas, o comentarista vai colocar: Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros, porque se pregava mais através do testemunho, como já foi falado aqui, se pregava mais através do testemunho. E Jonas foi um dos poucos profetas de que Deus enviou para as outras nações. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Até Jonas tinha medo de ir lá, porque o povo era tão cruel, imoral e perverso. Mas o amor de Deus é tão grande para com o mundo, para com o povo, que Deus envia Jonas até aquela cidade. Quando Jonas prega o Evangelho ali, anuncia o Evangelho ali, a cidade se converte, o povo se converte. O que eu quero dizer com isso? Quando o homem cai, o homem peca, o homem perde, quebra o relacionamento com Deus, sai da presença de Deus. Mas o propósito de Deus para com o homem é que o homem estivesse em Deus, perto de Deus, e tivesse relacionamento com Deus. Quando o homem quebra esse relacionamento com Deus, o homem se afasta de Deus. Deus então vem com seu plano e seu projeto de trazer de volta o homem. Não importa se é branco, se é preto, se é feio, se é pobre, se é rico, não importa. O amor de Deus era para com todos. Irmão Raí, por que Deus então tinha um amor maior pelo Israel?
Deus escolheu Israel com o propósito de transmitir a palavra de Deus às outras nações, trazendo para os nossos dias. Deus escolheu a igreja com o propósito de levar o evangelho para as outras nações. Amém? Outros fossem salvos, né? É igual tem um texto que nem eles eram salvos por causa dos próprios pecados e ainda impedia os outros de ser salvos. E assim também hoje também tem muito cristão que é assim. O Deus deles é só aquele ali, é só para eles. Só para eles. Acaba sendo egoísta, né? Quer que seja salvo, não, é só a minha igreja aqui que está no céu, não interessa de quem está caído, jogado no chão. É difícil, mas acontece, não é assim? É verdade. Então, o amor de Deus não era só com o povo, era para com todos. É por isso que João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. O propósito de Deus, o amor de Deus, não era só para com um povo, era para com a humanidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus escolhe Israel para testemunhar as grandezas de Deus. Deus usa Elias para ir naquela estrangeira, para se fazer conhecida o testemunho de Deus, de Elias na vida de Deus, através de Deus. E Deus usa Jonas para ir também em uma cidade estrangeira, para propagar ali o evangelho também, para que o povo viesse a se arrepender e não fosse castigado pelo juiz de Deus. Então Deus usa esses três propósitos que dá lição, exatamente para nós entendermos a importância da missão do Antigo Testamento. O tópico 3, a aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. A aliança de Deus, 3.1, que vai falar sobre a queda do homem. A queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado, como eu falei lá agora há pouco, que o homem se afasta de Deus, mas Deus, com seu grande amor, envia Jesus para trazer de volta a humanidade para perto de si. Aí Deus, o 3.2, vai colocar aqui duas condições. O comentarista aqui apresenta aliança incondicional e condicional. A incondicional, ela parte do próprio Deus. Por exemplo, o amor, a misericórdia, a graça, a bondade. Nós não merecemos, nós não somos dignos, mas Deus dá tudo isso de graça para nós. As bênçãos de Deus, mesmo se nós merecer, Deus nos dá de graça. Só que na aliança condicional, aliança incondicional, nós não merecemos parte de Deus, essa iniciativa de Deus abençoar o homem, a humanidade. Na aliança condicional que o comentarista apresenta aqui, aquela condição de que tem regra para cumprir, tem mandamentos para cumprir, e se não cumprir, está sujeito à punição. Ou seja, Deus dá irmão, então Deus está, nós estamos comprando bênçãos de Deus. Não estamos comprando bênçãos de Deus. Deus dá sem nós merecer. Mas no cumprimento, Deus estabelece algumas leis que nós temos que cumprir. E se não cumprir, nós estamos sujeitos à punição de Deus. Amém? Aí vem aquele negócio das consequências. Eu escolhi o mau caminho, que isso aconteceu com Israel. Desobedecia a Deus, vinha a punição. Sair da presença de Deus, vinha punição, cativeiro, inimigo no pé.
porque tinha ali algumas condições que era para ser cumprida. E a partir do momento que Israel não cumpria, vinha a punição. É igualmente para nós nos dias de hoje. Deus nos abençoe com toda sorte de bênção. Só que para mim dizer que sou crente, para mim dizer que sirvo a Deus, tem algumas condições que eu tenho que cumprir. Andar com Deus, servir a Deus, ser íntegro a Deus. Se eu não cumprir, tem punição. Qual a punição? Eu posso perder a salvação por conta dos meus erros. O céu é de graça, mas para mim entrar no céu, eu tenho que colocar algumas coisas, como se diz, em ordem, colocar a casa em ordem. O céu é para todos, mas nem todos querem. Por quê? Porque muitos querem da forma e do jeito deles. Deus dá, mas nós temos que cumprir algumas regras. Amém? Então que nesta manhã nós possamos testemunhar a Deus, nós possamos ser exemplo de pessoas que servem a Deus e que estamos prontos para testificar as grandezas de Deus, através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa mensagem, do poder de Deus em nossas vidas. Não importa onde eu vou, aonde eu estiver, Deus ama todos da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira. O amor de Deus é para com todos e que nós não sejamos egoístas, queremos só para nós mesmos, mas que possamos transmitir o amor de Deus para aqueles que não conhecem. A paz do Senhor, igreja. Pastor Raí, eu estou com um questionamento a respeito aqui da revista Leitura Bíblica em Classe, né? Aqui fala de Elias e de Jonas, né? Que foi missão que eles fizeram. Elias foi aqui na viúva de Sarepta e Jonas na cidade de Nínive. E os demais profetas, no caso Daniel, Ezequiel, Jeremias, eles foram profeta ou missionários? Deus usou eles, igual o irmão Valdo até comentou aqui, que Deus usa, eles foi profeta ou missionário. Deus usou ele na questão para testemunhar. Tipo, vamos se colocar aqui, como é que eu posso explicar aqui para você? Para testemunhar através do seu testemunho, né? Então, ao mesmo tempo que eles foram profeta, eles foram missionários. Porque através da vida dele, o povo conheceu Deus. O rei conheceu Deus. Igual lá no José, por exemplo. José, quando ele é vendido, aí sai tudo, vai para a prisão, aí de repente o faraó tem um sonho. Ali naquele sonho, ninguém consegue interpretar aquele sonho. Aí alguém diz, olha, mas tem um homem lá na prisão que ele revelou um sonho aqui e deu certo. A partir do momento que o faraó manda trazer José, isso é magnífico. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus vai usar nós de uma forma tremenda. Às vezes é um significado tão simples. E Deus usa a gente e a gente não consegue entender, mas Deus está falando com as pessoas de fora. José vem e revela o sonho. Aí Faraó coloca ele para governador. Aquilo se tornou uma missão de José, de testemunhar ali Deus na vida dele. Então eu creio que Deus usou tanto ele como profeta como missionário, porque foi levado a cativo lá para a Babilônia. Amém? Vamos se colocar de pé? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, te louvamos nesta manhã por estarmos na sua presença. Obrigado por este momento, obrigado por esta oportunidade.
Obrigado por estarmos aqui na presença do Senhor. Ser conosco no nome de Jesus. Sua mão esteja sobre nós. Que o Senhor nos capacita, que possamos propagar o Evangelho do Senhor através de nossas vidas, do nosso testemunho, do poder do Senhor em nossas vidas, através da palavra pregada. Em nome de Jesus, que as nações, meu Deus, possam conhecer o Senhor através da minha vida. Que os meus colegas, as pessoas que estão ao meu redor, Senhor, possam conhecer Deus através da minha vida. Que as pessoas que estão ao redor da sua igreja possam conhecer Deus, possam conhecer o Senhor através do testemunho da tua igreja. Assim, meu Deus, te pedimos no nome do Senhor Jesus. Vou passar a pergunta para o nosso pastor, ele vai explicar com mais clareza para nós. O irmão Alfredo perguntou se Daniel, a missão de Daniel, foi como profeta lá na Cova dos Leões ou foi como missionário? Eu coloquei como os dois. Vou deixar a palavra com o Senhor. Daniel e Jonas. Poder sentar, irmãos? Todos os homens, todos os profetas e todos os crentes, todo o seu trabalho é feito como missionário, irmão. Profeta é só a ferramenta do missionário. A questão profética é só uma ferramenta de uso, viu? Dons é só uma ferramenta no chamado. O chamado é missionário. Olha, tem gente que tem chamado para trabalhar com adolescentes, missão com adolescentes, missão com jovens, missão com criança, missão com a terceira idade, missão com adultos, com senhoras. Os dons são ferramentas para trabalhar nestas missões. Agora, toda a igreja, o que acontece conosco é que nós raramente paramos para perguntar para Deus por que Ele me chamou.